O monitoramento da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal levanta dados sobre justamente o que a gente estava falando aqui, os casos de feminicídio dos últimos anos. A reportagem é de Danúbia Braga. Os números são alarmantes, viu? Isso porque a gente vê ali no Distrito Federal, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 232 casos de feminicídios nos últimos 10 anos. Aí eles trazem um recorte muito interessante do tipo de crime que é cometido, qual a arma é utilizada. E 55% dos casos, arma branca. Qual local também foi feito nessa pesquisa que essas mortes acontecem? Dentro da própria residência, em 80% dos casos. A violência começa justamente por ciúmes ou por não aceitar o fim do relacionamento. Então fica bem próximo as estatísticas entre não aceitar o fim do relacionamento, ainda vem em primeiro lugar, na sequência ciúmes. E aí os dados chocam porque a maioria dos crimes são cometidos na frente dos filhos ou de crianças. Então os dados, eles chamam muito a atenção. Isso a gente está falando do Distrito Federal, mas quando a gente vem aqui para São Paulo, de janeiro a outubro foram registrados 206 feminicídios. Cidade de São Paulo foram 53 feminicídios só em 2025, sem contabilizar ainda os números de tentativa de feminicídio. Então a violência contra a mulher, ela vem numa crescente, infelizmente. A gente vem dia após dia trazendo esses dados que chocam e o grande objetivo é justamente esse, chamar a atenção da população e também do poder público para que tenha políticas ali públicas voltadas à prevenção dessas agressões, mulheres que possam ter a sua independência financeira, porque muitas vezes acabam ficando num ciclo, de violência por depender financeiramente daquele homem, emocionalmente também. Por isso também é importante que as pessoas, os vizinhos, a gente como sociedade fique atento a uma discussão mais acalorada, aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher sim e denuncia, principalmente quando a gente ouve alguma situação que foram passados os limites de uma discussão comum e aí vira uma agressão mesmo. Então é importante as pessoas denunciarem. Os dados mostram que às vezes a nossa omissão quanto sociedade tem levado a muitas mulheres a perderem a vida por conta de relacionamentos abusivos e que a maioria das vezes o homem, o agressor, não aceita o fim daquele relacionamento e acha que tem o direito de tirar a vida daquela mulher. Os dados também mostram nesse levantamento realizado no Distrito Federal que a maioria dos autores acaba conseguindo ficar foragido, poucos são presos e quando eles colocam ali numa análise de que se o homem teria após aquele crime tirado a própria vida, em poucos casos isso também acontece. Então são dados de fato alarmantes e claro, é um assunto muito importante que a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês no estúdio.